Lucas capítulo 15, versículos de 11 em diante. Palavras de Jesus. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. É impressionante como, vou parafrasear aqui o Chico Buarque, a roda viva do relacionamento com os pais é real. Do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que não tem aqueles dizeres da época do Orkut, que depois ficou do Facebook, agora ficou do Instagram, do WhatsApp e tal, que é tipo assim, com 4 anos o pai é o melhor pai, com 6 anos o pai é o melhor, é o mais forte, com 10 anos o pai não sabe tudo, mas sabe muita coisa, com 15, já viram isso? Já viram isso? Faz de conta que eu estou perguntando e faz de conta que você está ouvindo, beleza? E faz de conta que você vai responder só para deixar a pessoa que está te perguntando, para não ser falta de educação, tá? Vocês já viram isso? Ok. Aí, eu não vou copiar aqui esses dizeres, porque é muito longo e eu escrevi à mão. E essa pregação tem 1, 2, 3, 4 páginas. Escrita à mão é difícil, mas vamos lá. Eu tentei fazer, isso não é da minha cabeça, mas coloquei aqui. Que quando crianças, nós amamos incondicionalmente nossos pais. É verdade ou não é? Ok. Quando adolescentes, 14, 16, 15, nós achamos nossos pais caretas. É ou não é? Você cresce, você acha que você fala, o pai não sabe da moda de hoje em dia, o pai está por fora, a mãe está por fora. Então, quando criança, o amor é incondicional. Quando adolescente, a gente acha eles caretas. E quando jovens, a gente discorda veementemente dos pais. Você tem lá seus 18 anos, 17, você já se acha homem, porque começa a nascer pelo onde não tinha, e você acha que você já é autossuficiente. Em alguns casos, tem filhos que começam a odiar os pais. Eu já acompanhei casos de filhos que odeiam os pais, que não suportam os pais. Quando mais maduros, especialmente depois que casa, a gente volta a começar a ficar mais amigo dos pais. A gente começa a ficar mais amigo da mãe, do pai e tal. E quando a gente fica velho, a gente vira fã de carteirinha do pai e da mãe. É ou não é? Então, essa roda viva, que eu estou parafraseando o Chico aqui, essa roda viva, meio que se repete nas famílias, né? Enquanto eu estava falando aqui essas coisas, tinha gente que ria e falava, é isso aí mesmo, tal. Quem nunca quis ir embora de casa? A primeira vez que eu fui embora de casa, eu tinha 5 anos. A minha mãe me conta, eu não lembro direito. Eu peguei uma cesta. A minha irmã é mais velha, então ela tinha 7. Mas eu que dominava o esquema. Aí eu peguei uma cesta, fiz umas coxinhas de barro. Coxinha, de comer, mas de barro. Fiz algumas, eu lembro disso, mais ou menos. E tinha brigado lá, minha mãe estava brava comigo, não sei o que lá. Eu falei para minha irmã assim, então vamos embora. Vamos embora, a gente vende essas coxinhas. E disso aqui a gente vive, né? Então a primeira vez que eu fui embora de casa, aí minha mãe me buscou, eu estava uns 2 quarteirões longe, mas a cidade todo mundo conhecia todo mundo, imagina se fosse hoje. Você dobra a esquina e ninguém te conhece. Aí minha mãe foi lá e pegou, nossa, ela conta essa história até hoje. Depois, quando eu tinha uns 10 anos, eu também, meu pai, a coisa ficou feia lá com meu pai e tal, eu não lembro agora por quê.
E eu fiquei bravo, tal, queria arrumar minha roupa. E ir embora, arrumei a roupa, falei para minha mãe, aí, você vai também ou vai ficar? Então é impressionante que quando a gente é pequenininho, a gente ama os pais. Quando a gente vai crescendo, os pais vão ficando caretas, antiquados, chato, ranzinza e tal. Mas quando a gente cresce, a gente volta a dar valor e a gente vira fã. Por exemplo, quem é casado aqui? Ok, baixo. O seu cônjuge já falou assim para você? Você é igual ao seu pai. Ou então você é igual à sua mãe. Sim ou não? Porque conforme a gente cresce, a gente vai percebendo que é aquilo ali. Tá certo? Coisas boas e coisas ruins também. A gente acaba assambarcando na vida coisas boas, mas também coisas ruins. Então a vida é essa roda viva dos relacionamentos entre filhos e pais. Geralmente é assim que acontece. Tem casos que não. Tem gente que está aqui que está falando assim, não bate, pastor, com a minha história isso aí não bate. Eu nunca briguei com a minha mãe, eu nunca quis, eu sempre quis ser igual, até quando adolescente, enfim, mas geralmente é assim que acontece, e hoje eu tenho a chance sagrada de falar com filhos que estão vivendo uma dessas fases a respeito do seu pai. Por isso eu queria que as crianças ficassem. Mas vamos aplicar então espiritualmente essa matéria. Como você já sabe, o texto que eu li, já preguei dezenas de vezes aqui, ele conta a história do relacionamento entre um filho e um pai. Na verdade, o relacionamento entre dois filhos e um pai, né? Porque o cara tem dois filhos e o segundo filho se envolve lá na trama lá na frente. Em algum momento dessa história curta apresentada por Jesus no Evangelho, o garoto entendeu que deveria deixar a casa do pai e seguir outros rumos. Ganhar o mundo, seguir a estrada da vida. Eu vou deixar 3 pontos para você pensar nesse texto. Primeiro, a igreja é o lugar ideal para quem busca aperfeiçoamento, mas não serve para quem quer ser perfeito. A igreja é o lugar ideal para quem busca aperfeiçoamento, mas não serve para quem se acha perfeito. Vamos recolocar aqui. Não serve para quem se acha perfeito. Dentro da infância, os filhos entendem que tudo é perfeito. Então, se você teve quem teve uma infância financeiramente difícil, levanta a mão. Beleza. Não precisa falar quem passou, não estou falando quem passou fome ou coisa que vale, mas difícil. Você quis coisas que não podia ter, os vizinhos tinham, mas você não tinha e tal, enfim. Mas dentro do quadro da infância, eu estou falando quando você tem 4 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aquela primeira infância e tal, os filhos não percebem. A gente não cai a ficha que que a nossa situação financeira não é legal. Não é assim. Você pode morar no barraco e dormir 5 na mesma cama. Mas meio que não cai a ficha. Está tudo certo. Está tudo funcionando, você é feliz, você ama seu pai te ama, a comida é boa, e tal. Você não tem aquela que... Eu estou falando na primeira infância, não estou falando de 10 anos de idade, 12. Não tem aquela comparação, qual casa é legal, qual... Não, tem uma bola, a bola é de todo mundo. Tem um brinquedo, cada um brinca um pouco, tal, não tem problema. Nós não temos tanto problema na primeira infância. Na minha infância, por exemplo, eu gostava de jogar futebol quando era moleque. Eu nunca tinha uma chuteira. Meu pai nunca foi lá sei lá onde comprava e falava, eu quero uma chuteira. E me deu para mim e meu irmão. O máximo que eu alcancei foi um quichute. Porque o quichute era chuteira de quem? Do pobre.
Então eu estou naquela faixa, porque tem um cara que não tinha nem o que chute, beleza? Mas eu tive um só, tudo bem, mas valeu. Eu lembro o dia que eu tive o que chute. E que chute, você tem que amarrar onde? Na canela. Senão não vale, meu irmão. Então você sobe o cadarço e amarra aqui, ó, na canela. Você está entendendo? Então, na minha infância, eu não conseguia sentir falta de coisas assim. Eu estou falando naquela primeira infância. Entendeu? Porque tudo é perfeito. Mas conforme eu fui crescendo, na minha infância, hoje, adulto, esse ano eu faço 40, se Deus permitir. Por exemplo, a última vez que a minha mãe me visitou, a gente estava fazendo uma caminhada pelo condomínio. Antes a gente começou a conversar na beira da piscina em casa. E ela falou coisas para mim que ela nunca tinha falado da vida dela. Ela chorou contando a história dela. A Vanessa também não sabia da história. Eu sabia, mas não sabia todos os detalhes da história da minha mãe, porque a minha mãe não conheceu o pai. E aí ela foi criada com um padrasto. E aí, um dia, quando ela era criança, de 5, 6 anos, ela estava correndo em casa brincando. O pai dela foi lá, o pai verdadeiro dela foi lá. E o padrasto que tinha assumido, ela não sabia, ela achava que era filha do padrasto. E como ela descobriu que ela tinha um outro pai? No seco, sem nada, a minha avó falou assim para ela: Maria, vem aqui, dá um abraço aí no seu pai. Olhou o pai dela, original, verdadeiro, né, consanguíneo ali, que ela nunca tinha visto na vida. E o pai dela, que ela achava até aquele dia que era pai, que não sei o que lá, do lado chorando. Ela falou assim: hã? E aí ela chorou me contando essa história, tal. Aí eu falei: mãe, vamos dar uma volta. Ficamos dando uma volta no condomínio, ela foi contando a vida, a dificuldade e tal, enfim. Quando eu era criança, nós tivemos uma infância muito difícil, financeiramente falando. Eu tive o amor da minha mãe, do meu pai, mas eu tive uma infância muito difícil. Só que eu não conseguia perceber. Por exemplo, às vezes, a minha mãe cozinha muito bem. Não é só porque é minha mãe, não. Quem come a comida que minha mãe faz, fala: nossa, ela cozinha muito bem. E aí, ela nunca deixou a gente perceber que não tinha mistura. A gente comia sem mistura, sem perceber. Aí você fala assim: como? A gente comia arroz, feijão e bolinho de arroz. É arroz e feijão. Mas ela pegava o bolinho de arroz, fazia com cebolinha, não sei o que, tal, e enfeitava o prato, tal. Mãe, o que tem hoje? Hoje tem bolinho de arroz, experimenta. Aí a gente pergunta: nossa, e tal, era mistura. Aí quando a gente vai crescendo, você fala assim: mas aí é arroz e feijão. Isso aí, a minha mãe faz uma salada de feijão. Eu não sei se existe isso aí, mas minha mãe faz. Tem? Alguém já comeu? É uma salada, o feijão sem o caldo, uma salada de feijão. E hoje eu tenho arroz, feijão e salada de feijão. Aí você fala assim, aí quando você cresce, você fala: pô, mas era só arroz e feijão, velho. Era só arroz e feijão. Então, naquela primeira fase, não cai a ficha. Meio que não cai a ficha, entendeu? Mas conforme eu fui crescendo, eu comecei a perceber que aquela perfeição era, na verdade, o meu ponto de vista da vida. Era, na verdade, o meu ponto de vista da vida. Porque quando 10, 11 anos, os meus vizinhos tinham... Vou lembrar os brinquedos da época. Quem lembra do lango-lango? É um negócio que você enfiava a mão, ficava assim, aí ele ficava dando murro. Você lembra do lango-lango? Eu nunca tive um daquele. Do pogobol. Eu nunca tive um daquele. O ferrorama. Eu nunca tive um daquele. Você está entendendo? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que aquela perfeição era, na verdade, o nosso ponto de vista. E eu comecei a perceber que eu e os meus irmãos não tínhamos coisas que outras crianças tinham.
Eu nunca tive um carrinho de controle remoto. Logo que lançou, tinha carrinho de controle remoto, falava de controle remoto, mas era fio. Era um fio ligado no carrinho e você ficava ali, ó. Tá. Aí, eu nunca tive isso daí. Eu nunca tive nada que tivesse pilha, por exemplo. Porque coisas que iam pilha eram caras. E aí eu não tinha, eu tinha carrinho normal. Que você tinha que amarrar a corda e sair o barbante e sair puxando. E aí eu comecei a observar falhas na administração da minha casa. Então, por exemplo, meu pai discutia muito com a minha mãe. Quando eu era criancinha, eu não percebia. Hoje a minha mãe fala que sempre foi assim. Mas eu comecei a perceber com 10 anos, 8, 10, 11 anos. Aí eu ficava ouvindo meu pai discutir. Meu pai xingava muito. Meu pai era uma pessoa de boca suja. Meu pai, brincando, ele falava um monte de palavrão. Na minha casa, se alguém um dia for visitar meu pessoal lá, não levem a mal. O pessoal manda ver no palavrão. Quem não é crente lá da minha casa, manda ver no palavrão. Entendeu? Não se espantem, porque lá era assim. Eu fui criado falando palavrão normalmente. Com 5 anos de idade e tal, eu já falava do meu pai, ei, que bonitinho, não sei o quê. Era assim na minha casa. E na hora da discussão, meu pai xingava nomes de maldição. E eu cresci ouvindo, tal, eu não percebia o peso daquilo. Aí quando eu fui crescendo, eu falei, mamãe, não pode falar assim com a mãe. Não é assim também. Então, conforme você vai crescendo, você vai percebendo falhas na administração, falhas no relacionamento, buracos que tinham, e que, como tudo era azul, tudo era perfeito, eu não via. E conforme você vai crescendo, a gente enxerga coisas quando a gente cresce. A gente vê coisas que não dá para ver quando você é criança, mas que quando você cresce dá para ver. E aí eu comecei a perceber que meu pai não era perfeito. Que a minha casa não era perfeita. Quando eu me converti, eu tinha 17, meu pai trocou minha mãe por uma moça. Foi embora e foi morar com outra moça. O crescimento meio que quebra o encanto da perfeição. Estou me fazendo entender? Com certeza, o pródigo, esse garoto, conforme ele foi crescendo, ele começou a perceber falhas que o fizeram sair de casa. Falhas que ele parou e falou assim, não quero ficar aqui. Eu tenho direito na herança, eu quero fazer do meu jeito. Eu não concordo com o jeito que o pai está fazendo, a mãe está fazendo, o irmão está fazendo, eu não concordo. E como eu quero aplicar isso espiritualmente, eu quero, primeiro, a igreja é o lugar ideal para quem busca aperfeiçoamento e não se sente perfeito. Porque a criança cresceu e descobriu que a casa não era perfeita. Isso também acontece com a gente com relação à igreja. A Genuína é dona de receber gente machucado de outras igrejas. É ou não é? Eu vou na Genuína, ouve a gente no rádio, lê um livro, alguma coisa, alguém fala. Não, então eu vou lá na Genuína conhecer. Aí ele vem achando que a palavra genuína significa perfeita. Aí ele vem, me ouve pregar, ouve algum irmão pregar, outro irmão cantar, tal, falou assim, essa é a igreja. Só que conforme vai passando o tempo, ele vai perceber que eu não sou perfeito. Eu vou falhar, em algum momento eu vou falhar, porque é hora, pelo amor de Deus. E quando isso acontecer, ou quando isso acontece, sabe qual é a reação? O pastor César falou tal coisa, o irmão fica lá na Genuína, eu vi isso, eu ouvi isso, eu fiquei sabendo daquilo, então não serve mais para mim. A igreja é o lugar ideal para quem busca aperfeiçoamento. Se você quer ser aperfeiçoado no Evangelho, bem-vindo à igreja de Jesus Cristo. E toda igreja séria é o lugar perfeito para você ser aperfeiçoado em amor, em graça, em sabedoria, em honestidade, integridade, mansidão e etc. Mas não é um lugar para quem se acha perfeito.
Não é um lugar para quem se acha perfeito. Porque a igreja é a casa de Deus. Mas fala assim, pastor, mas aí o senhor, a casa de Deus não é a gente? É, nós somos a casa de Deus. Mas existe um texto em 1 Timóteo 3,15, sintonize sua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que no meu entender, é o único texto onde fala que o encontro dos salvos, a comunidade, conforme nós estamos reunidos aqui, também é casa de Deus. É esse texto, está aí disponível? Não, eu não queria parar aqui para ver na Bíblia, mas se estiver longe, eu acho aqui mesmo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo, eu falei qual? 15. Para que se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15 é o texto em que a comunidade, a reunião dos crentes, também é chamada de casa de Deus. E Deus, o Pai, Ele é perfeito. Deus é perfeito, amém? Mas a casa de Deus pode ter falhas. Por quê? Porque quem faz essa gestão é a gente. É a gente. Então tem alguém aqui que é perfeito? Então, Deus, o Pai, é perfeito, amém? Mas na casa existem falhas. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo as falhas. Quando você nasce de novo, então você nasceu para Jesus aqui na Genuína. Então tudo é perfeito, porque você é um bebê. Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, e não sei o quê. E aí os irmãos oram, e eles se importam, e eles se abraçam. E quando morre um, vai todo mundo e chora. E quando um ganha uma vitória, a gente se abraça e a gente comemora. E quando alguém tem falta, a gente se ajunta e compra e tal. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas quando você é um bebê, você enxerga só isso e fala assim, eu estou numa igreja perfeita. Aí conforme o tempo vai passando, você percebe que o seu pastor também erra. Você percebe que o presbítero também exagerou. Você percebe que alguém foi falar e não era bem daquele jeito. Enfim, conforme a gente vai crescendo, a gente começa a perceber imperfeições. Aí a pergunta que eu falo é o seguinte: você já achou alguma imperfeição na igreja de Jesus? Sim ou não? Sim. A outra pergunta, você consegue conviver com isso? Porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Você consegue conviver com isso? Porque voltemos à história do filho pródigo. Rotina do pai, rotina da casa, os acontecimentos internos que nós não sabemos, as situações, de alguma forma mostraram para ele que a casa não era tão perfeita como ele achava que era. Conforme ele foi crescendo, ele foi falando, não, eu não concordo, porque se a casa fosse perfeita, ele não saía, né? Tudo ali é dele, ele faz parte, ele tem herança, morrendo o velho vai ficar para ele por irmão, então, se tudo fosse perfeito, ele saía? Não. A Bíblia não diz que ele saiu para casar, porque ele estava uma noivo, não. Ele saiu porque ele não concordava com alguma coisa. Ele saiu porque ele não queria ver alguma coisa que ele estava vendo. Então, aquilo tudo mostrou para ele que a casa não era perfeita como ele achava que era. E como resultado dessa constatação, ele foi embora. E é exatamente igual as pessoas fazem hoje, na casa de Deus. Porque você não concorda que o louvor faça assim, ou que o pregador haja assado, ou que o líder de tal departamento, o ministério da igreja, tenha dito o que ela disse, ou tenha feito o que ele fez, ou tenha se comportado como se comportou. E aí, como resultado dessa discordância, como que as pessoas geralmente reagem? Eu só estou fora. Eu estou fora. Quantas pessoas saem da igreja com a mesma constatação do filho pródigo? Olha, tem falhas, então eu estou fora.
peraí, eu concordo que tem falhas, mas você é perfeito? Hã? Se fosse você fazendo tudo na igreja, ia ter falhas? Ia. Mas por que o outro não pode falhar? Esse é o jeito pródigo de ser igreja. Você pode falhar com as pessoas, mas as pessoas não podem falhar com você. Onde já se viu, foi marcado 7 horas, são 7h40, está achando que eu sou o quê, e não sei o quê, e tal, que falta de organização, que falta disso, que falta daquilo, que falta... Peraí, meu amigo, e se for você? Você acha que tudo vai virar um reloginho? Não vai, não vai. Por isso, primeiro ponto, a igreja é um lugar ideal para quem busca aperfeiçoamento, e não para quem se acha perfeito. Porque quem se acha perfeito não vai ficar na igreja de Jesus. Não vai ficar na igreja de Jesus. Gente, a igreja tem falhas. E quer que eu te diga? São exatamente nessas falhas, ou através dessas falhas, que nós temos a oportunidade de crescermos na fé, na comunhão e no discipulado. Porque se eu me converti ontem, por exemplo, então eu chego cheio de ranço do mundo, certo? O meu jeitão de ser, o jeito de tratar, o meu jeito de ser pai, de ser marido, de vender, de comprar. Eu venho para a fé, pá! Se eu chego aqui e encontro todo mundo perfeito, eu nunca vou me encaixar. As imperfeições são, na verdade, oportunidades fantásticas da gente crescer e da gente aprender como a gente não deve ser. E como é feio ser como algumas pessoas são. Porque é na falha de alguém que você tem a fantástica oportunidade de exercer o perdão, por exemplo. Se ninguém falhar contra você, qual é a chance que você tem de perdoar alguém? De exercitar o dom do amor no perdão, manifestado através do perdão. Você não vai ter essa chance, meu amigo. Você não vai ter essa chance. Você só tem a oportunidade de me perdoar porque eu pisei na bola. Se eu nunca pisar na bola, você nunca vai precisar me perdoar. E se você nunca precisar me perdoar, você nunca vai precisar lutar contra a sua própria natureza. E se você nunca lutar contra a sua própria natureza, você nunca vai ter uma alma forte no sentido do exercício contra o velho homem. Não vai. Não vai. É através dos erros de outras pessoas que você tem a chance de aprender a lição da vigilância. Fulano de tal errou, já fica com a orelha em pé, fala, misericórdia, como assim? Meu Deus, eu vou consertar meu casamento. Uma vez, dos compromissos que eu tinha lá em Israel, eu conheci um pastor famoso aqui no Brasil, que prega nos maiores eventos lá dos Gideões, lá não sei do que, lá um cara famosíssimo, o nome dele é milhares de seguidores, é não sei o que lá e tal. Então quando eu vi ele no aeroporto, eu falei, caramba, esse cara vai, meu, eu sou o guia desse pessoal aí, esse cara junto e tal. Eu falei, beleza. Irmão, ele é um bicho com a esposa, um animal, ridículo, dá nojo, asco, nojo. Eu vou dar um exemplo. Chegou lá ali na Galileia, em Caná, na Galileia, tem o lugar onde Jesus transformou água em vinho. Porque virou uma igreja católica. Então a igreja católica comprou aquele lugar e construiu uma igreja. A igreja que é famosa porque os casamentos são feitos lá. Porque Jesus transformou a água em vinho numa festa de casamento. Então aquela igreja tem casamento toda hora. Imagina uma igreja famosa no mundo inteiro onde tem casamento. E aí, como eu estava com um grupo de 50 e poucos casais, todos eles eram casais, eu falei, eu tenho uma ideia boa, já que nós não somos só homens ou só mulheres, ou um grupo misto, mas são casais, todo mundo estava com a esposa, todo mundo, eram 55 maridos e esposas. Eu falei assim, eu tenho uma ideia legal. Eu vou levar vocês na igreja em Caná da Galileia, onde o Senhor abençoou o casamento,
e a gente faz uma oração junta pelos casais. Não é uma ideia legal? Você está ali aonde Jesus abençoou o casamento. Tem vários casais. Falei, vamos lá. Porque lá tem um padre, o padre lá é gente boa. E eu converso com ele sabe que nós somos evangélicos, mas a gente conversa com ele e tal. Dá uma caixinha lá para ajudar de alguma forma tal. E ele libera uma capela, uma parte lá da igreja, que é tipo uma caverna. E a gente faz ali, tem bancos e tal. Aí todo mundo ficou oriçado, que dia? Eu falei, não, a gente vai chegar na Galileia tal dia. Então, tal dia dá para levar vocês lá, não deve custar nada. Isso aí cada um dá um pouquinho e a gente... Não, então vamos, tá, beleza. Chegamos lá, na hora de orar pelos casais, o cara não segurava na mão da mulher. Não, é que eu não tenho aqui. O cara ficava, foram não sei quantos dias, tipo uma semana no celular. E a mulher do lado. E postando e não sei o quê, e só foto sozinho. Só tirando foto sozinho. Aí eu entrei na rede social do cara, é como se ele tivesse sem a mulher lá em Israel. Tipo assim, ele está lá, mas a mulher está junto, mas ela não sai nas fotos. É só o cara. Agora, tal lugar, agora, não sei o que lá. Eu fiquei olhando aquilo, e aquilo me deu, eu vou parar de falar aqui, porque eu tenho muita coisa para pregar aqui. Aquilo me deu a oportunidade de, voltando para casa, tentar ser um marido melhor. Porque eu voltei e falei, Vanessa, pelo amor de Deus, eu sou assim? Ela falou, não é desse jeito. Eu falei, não, porque pelo amor de Deus, se alguém olha para mim e fala assim, o que eles enxergam, que tipo de marido eles enxergam em mim? Então a igreja é um lugar fantástico, onde através de erros de outras pessoas, você tem a chance de aprender a ser vigilante. Você tem a chance de aprender a ser uma esposa melhor. Você tem a chance de aprender a ser um filho melhor, um pai melhor. Baseado em quê? Baseado em erros. Baseado em erros. A casa de Deus é o lugar ideal para treinarmos a nossa fé, para treinar o nosso cristianismo, para treinar o nosso jeito de ser gente. E outra, eu conheço, pastor, mas eu saí porque eu não concordo, porque o pastor não sei o que lá, porque o louvor não sei o que lá, porque as crianças não sei o que lá, N motivos. Aí você fala assim, legal, e você está congregando aonde agora? Não, em lugar nenhum. Tá. E lá fora, você está encontrando perfeição? No boteco? Porque é por causa da falta de perfeição que você saiu da igreja. No boteco todo mundo é perfeito? No carnaval você achou perfeição nas pessoas? No mundo você achou a integridade que você buscava aqui? Qual é a resposta? Não! Lá fora, o que o pródigo encontrou lá fora? Lama, falta de amizade, falta de ajuda, porcos, sujeira. É isso que tem lá fora. Então, primeiro, a igreja é o lugar ideal para quem busca aperfeiçoamento e não para quem se sente perfeito. Segundo, alguns pródigos nunca deixam a casa do pai. Alguns pródigos nunca, porque o texto mostra 2 filhos. A verdade, os 2 são pródigos. Os 2 são pródigos. Porque aqui a gente fala mais, né? É o cara que saiu fora. Teve a coragem de sair. Eu me lembro de uma vez, no outro prédio a gente estava, que eu falei sobre as câmeras desse texto. Vocês lembram dessa mensagem? Teve a oportunidade, teve coragem e oportunidade de sair. Deu linha no pipo e foi embora. O outro não teve coragem de sair e ficou. E eu realmente não sei se isso faz dele um filho melhor do que o outro. Ter ficado. Pastor, como assim? Por quê? Um viu as falhas e foi embora, mas o outro também viu falhas, porque ele acusa o pai na hora da festa. O senhor nunca me deu nada, eu estou aqui, eu trabalho, eu faço, e não sou reconhecido, e não sou o que. Quer dizer, ele também viu falhas. Então o outro também é pródigo, mas ele ficou. Por que ele ficou? Bom, ele está naquela fase um pouco mais adulta, ele é mais velho, né? Então ele enxerga o pai de outro jeito. Talvez ele tivesse ficado porque conhecia o pai.
Talvez eu tivesse ficado, tem falhas, mas eu fiquei porque eu preciso da segurança oferecida pela casa. Talvez ele viu falhas, mas ele ficou, eu tenho medo de me aventurar, eu já tenho tantos anos, eu não tal. Tem essas pessoas na igreja. Tem essas pessoas na igreja. Pródigos que não saem por medo. Pródigos, fica aqui na igreja enchendo o saco. Mas por que não sai? Não, porque tem medo. Medo do inferno. Medo de cair, medo. Então ele prefere ficar aqui falando mal, como o pródigo que ficou, falando mal. O filho mais velho, ele fica, mas está falando mal. Então, é o segundo. Alguns pródigos nunca deixam a casa do pai. Então ele fica, mas ele fica insatisfeito. E a insatisfação está estampada no rosto dele. Tipo, sair não é uma opção. Eu vou ficar. Só que é um ficar que não dá para contar com ele afetivamente. Dá para contar com ele a força de trabalho, é uma coisa. Eu vou lá e limpo, eu vou lá e carrego a cadeira, eu vou lá e faço. Só que quem chega perto, ele vai transmitir amargura. Quem chega perto, ele vai transmitir insatisfação. Quem chega perto, ela vai transmitir a chateação da vida da igreja, da casa do pai. Você está entendendo? Eu estava lendo um livro que eu comprei no aeroporto, sei lá que aeroporto que eu andei por esses dias aí, acho que lá era em Londres. Aí tinha coisa em português. E o único livro mais legalzinho que estava lá é é um livro que eu queria ler antes, mas eu não ia comprar nessa viagem, porque ele era muito denso. Eu queria um livro de boa para ler durante a viagem. Acabei que li o livro quase todo, faltam umas 15 páginas para terminar. Umas 300 e poucas páginas, do Joseph Ratzinger, que é o Papa antigo. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção no começo, eu acho que eu até postei essa frase, é uma oração de São Francisco Xavier, que não é o Francisco de Assis, né? Ele dizia o seguinte, para Deus: eu não te amo, porque podes enviar-me ao inferno ou ao paraíso, mas porque tu és tu. Eu li isso e falei assim, meu Deus, é essa devoção que a gente precisa ter. Eu não estou na igreja com medo de ir para o inferno. Porque o filho que ficou, ele ficou, mas ele está lá enchendo o saco também. Ele ficou, mas ele está lá falando mal. E na primeira oportunidade, ele se volta para o pai e fala assim, eu estou te servindo, mas eu não recebo nada. E ninguém me vê. E ninguém me, como é que fala? Reconhece o meu trabalho. Eu não sou reconhecido. E eu não sei o quê. Esse teu filho fez isso, fez aquilo. Eu nunca fiz. Quer dizer, que tipo de filho da bexiga que é esse? Esse filho, o que ficou, também é pródigo, mas é um pródigo que resolveu ficar na casa. Então, alguns pródigos nunca deixam a casa do pai. Ficam ali, mas ficam enchendo a paciência. Talvez ele tenha ficado porque entendeu. Eu queria muito que você entendesse isso espiritualmente. Ele ficou, talvez ele tenha ficado porque entendeu que o serviço que ele prestava na casa do pai era importante. E era mesmo importante. Porque isso ele fala, eu não sei, o versículo 29, Lucas 15, 29, é quando ele fala isso. Não, eu estou lendo errado? Não, está certo. Mas ele respondeu, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, o que eu faço é importante, mas eu não tenho reconhecimento. Eu não tenho reconhecimento. Então, o que ele fazia era importante? Eu acho que era. O pai também acha que era. Mas, irmãos, coloca uma coisa no teu coração. No reino de Deus, Deus não está procurando obreiros insubstituíveis. No reino, Deus não está em busca de homens e mulheres insubstituíveis. Ele está procurando verdadeiros adoradores. A única coisa que a Bíblia diz que Deus está em busca é de verdadeiros adoradores.
Ah, pastor, então quer dizer que Deus busca adoração? Não, eu não disse adoração. Deus não está buscando adoração. Ele está buscando adoradores. Não é o serviço, é o servo. Não é o que você faz, é você que é importante. E esse menino não entendeu essa. Eu te sirvo há tantos anos, eu faço isso e mais aquilo. Para isso que você faz é importante. Legal, glória a Deus pelo que você faz. Mas se você morrer, acabou a igreja? Não, outra pessoa vai fazer. Talvez pior ou talvez melhor, nunca saberemos. Mas a igreja não vai acabar se eu morrer. A igreja não vai acabar se você fizer um biquinho, então eu não canto mais. Outro canta, meu irmão. Ah, mas não canta igual eu. É verdade, mas canta. Mas canta. Por isso que, olhando para esse rapaz, ele é um pródigo também, porque esse filho servia, beleza, servia no sentido de verbo. Ele trabalhava, tá certo? Ele trabalhava, mas vivia trabalhando com bico. Não é isso que dá para entender no texto? Ele fazia, mas é de bico. Você já viu crente que fica bicudo? Aqui em Campinas não tem, então vocês não vão ter essa experiência. Só que não. Ele servia, mas trabalhava sempre de bico. Vai fazer tal coisa, sempre bicudo. Porque ninguém me reconhece, porque vão fazer, eu estou fazendo, depois vão desfazer, e aí não sei o que, e vão falar, eu não sei o que. Então, quer dizer, o que ele faz é importante, mas é sempre com a cara feia. É sempre com a cara feia. Esse garoto, o que ficou, ele trabalhava. Trabalhava na casa do pai. Mas não conseguia se alegrar com a felicidade e nem com a vitória do seu irmão. Tem gente assim na fé. Tem gente assim na fé. Que está sempre de bico com alguma coisa. Irmão, vem, você é importante. De bico. Irmã, vem, você... Tal, de bico. E quando alguém conquista alguma coisa que ele não tem ou que ele não conseguiu, é sempre com a cara fechada. Não aprendeu a se alegrar com quem se alegra. E eu ouso dizer o seguinte: a Bíblia manda a gente fazer duas coisas com relação ao sentimento do outro: chorar com quem chora, e se alegrar com quem se alegra. Chorar com quem chora é mais fácil, porque o cara tem uma derrota, um diagnóstico, um revés, é um câncer. Eu tenho que remover, eu tenho que tirar a mama, eu vou ficar careca, eu vou fazer essa quimioterapia e não é garantido que eu vou viver. Aí você chora com quem chora. Não, vamos orar e tal, não sei o que. Eu até acho que isso não é falsidade, é verdade. Mas chorar com quem chora é fácil. Porque a perda está ali, o revés está ali, o defunto está ali, a falência está ali, a lágrima está ali. Então você meu irmão, né? E tal, puxa vida, não sei o que lá. Agora, se alegrar com quem se alegra é para crente de verdade. Quando você enxerga a vitória do outro maior do que a sua, e se alegrar com quem se alegra, não é para qualquer irmão. Porque esse irmão aqui está dentro da casa, não está desviado, está trabalhando, está servindo, mas quando o irmão dele alcança a vitória de voltar e receber do pai a metade de novo, ele fica de bico desse tamanho. Ele não gosta da vitória do seu irmão. Obrigado. Ele não concorda. Ele não se alegra. Esse filho, o que ficou, ele ficou trabalhando, mas sempre com o bico. E não conseguiu se alegrar com a vitória do seu irmão. Ele é um pródigo também. Ele é um pródigo também. Você está entendendo? Então fica preparado. Quando Deus te der alguma bênção, muitas pessoas vão se alegrar e outros vão torcer o bico. Outros vão torcer o bico. E eu não sei para que tudo isso. Não precisa disso tudo, não.
Eu acho que ficar gastando tempo com isso aí, eu acho que não precisa ficar e tal. Eu não vou dizer que é inveja, porque às vezes nem é. Às vezes nem é. Você está entendendo? Mas tem gente que não consegue se alegrar com a vitória do seu irmão. E esse cara também é pródigo. Esse cara, ele tinha tudo para abraçar o pai. Falar, nossa pai, nossa família está completa de novo. Mas não é isso que ele faz. Versículo de número 20, alguma coisa, deixa eu ver. Versículos 25. O filho mais velho estava trabalhando no campo quando o outro voltou. E quando chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças, chamando um criado, perguntou o que era aquilo. E disseram, o teu irmão voltou, o teu pai matou o bezerro mais gordo, recebeu ele, porque recebeu ele são e salvo. Versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Tem gente que não vai fazer a festa junto com você nunca. Alguns pródigos não deixam a casa, ficam na casa. Ficam na casa. Mas não é porque estão na casa que deixaram de ser pródigos. Por isso, irmãos, que a casa de Deus é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Por isso que a igreja de Jesus é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Por quê, pastor? Porque é um lugar de treinamento. É um lugar de treinamento. Ah, pastor, mas o meu cunhado, ele não sei o que lá, eu não consigo me alegrar, o que eu faço? Treina. Você pode treinar, vai lá dar um abraço nele, fala coisas, entendeu? Nossa, que maravilha, vai treinando, vai treinando. É na igreja que a gente testa o nosso amor. É na igreja que a gente treina a nossa paciência. Porque quer lugar melhor para treinar a paciência que a igreja? Não tem. Especialmente se você lidera alguma coisa na igreja. Você lidera alguma coisa na igreja. Então você vai lá, você tem o seu grupo lá da sua turma. Você fala assim, ó, irmãos, eu estou precisando assim, assim, assim. Ninguém fala nada. Mas você olha no grupo, 50 leram. Não é impossível que de 50 pessoas, ninguém pode falar tal. É aqui que você treina a paciência. O amor, a caridade, a mansidão. E sabe o que é mais legal? Todos esses treinamentos são de graça. Você treina a sua mansidão gratuitamente. A gente não cobra nada. Entendeu? Você treina a sua capacidade você treina os seus 70 vezes 7 de graça. Ninguém precisa pagar, isso é de graça, tá? Quem quiser vem me procurar, eu explico para você como é que funciona, tal. Isso é de graça, não tem. Então, alguns pródigos nunca deixam a casa. E por causa disso, nós temos a chance de treinarmos a nossa fé e de crescermos no nosso discipulado. Amém, irmãos? Último ponto, porque eu nem olhei o relógio. Meu Deus, me perdoe, irmãos. Eu não estava olhando. Eu queria gastar 15 aqui, vou gastar 5. Último ponto. A casa do pai tem tudo que um filho precisa para recomeçar. A casa do pai tem tudo que um filho precisa para recomeçar. A casa do pai é lugar de recomeço. Eu quero falar isso pelo Espírito Santo a você, não por mim. Eu quero falar isso não para você, mas para a alma que está dentro de você. A casa do pai é lugar de recomeço. Eu não sei que ponto você está da vida, mas a casa do pai é lugar de recomeço. Começamos falando sobre como as nossas impressões mudam com respeito aos nossos pais com o passar do tempo. Não começamos falando sobre isso? Foi o que aconteceu com esse rapaz. O que foi embora. Porque ele saiu por não concordar com o pai em alguma coisa. Ele saiu por não concordar com a casa em alguma coisa. Ele saiu por não concordar de alguma forma. Estão olhando para mim? Levanta um, fica todo mundo no outro que levantou. Eu fico aqui pregando para ninguém. Palhaçada. Começamos falando sobre o garoto que saiu da casa porque não concordava com o pai.
Sabe o que aconteceu quando ele estava na lama? Sabe o que aconteceu quando ele estava no chiqueiro? Ele reconsiderou. Ele reconsiderou. Quando ele estava no chiqueiro, ele percebeu que a casa era o melhor lugar que ele havia frequentado desde que nasceu. Ele saiu de lá todo nervosinho. Não, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. É exatamente assim que vive um desviado. É exatamente assim que vive um desviado. Você está entendendo? Quem é que já viveu desviado da igreja e voltou? Levanta a mão. Estou exagerando ou é verdade? Porque a gente sai da igreja cheio de razão. A gente sai da igreja, não, porque aquela igreja, não, porque hoje em dia, não, porque na minha época, não, porque não era assim, não, porque isso não existia, agora tem. Então você sai cheio de razão. E sabe onde você vai parar? No boteco, meu irmão. Você vai parar no vício. Você vai parar na lama, no chiqueiro, no meio dos porcos. Eu estou sem tempo, estou parafraseando, espero que os irmãos me entendam. E quando você está no chiqueiro, é que você percebe que o melhor lugar era a casa do Pai. É o melhor lugar. Mesmo que o pastor errou, é o melhor lugar. Mesmo que a irmã lá que faz tal coisa é chata, é o melhor lugar. Mesmo que o irmão foi grosso com você em alguma oportunidade, é o melhor lugar. Mesmo que o seu filho foi maltratado por alguém lá no estacionamento, e por causa disso você... É o melhor lugar, meu irmão. Porque no chiqueiro ele reconsiderou isso. No chiqueiro ele reconsiderou isso. E a pergunta é, por que ele não viu isso antes? Então, é porque antes ele estava focado em coisas erradas. Ele estava olhando falhas. Ele estava olhando a falha disso, a falha daquilo outro, a falha do outro, a falha desse, a falha... Então não dava para perceber. Mas agora que ele está no chiqueiro, agora que ele está na lama, ele percebeu que o carinho que ele precisava estava lá. Aleluia. Ele percebeu que o irmão chato que ele precisava para testar seu discipulado estava lá. Ele percebeu que a comida boa, a mesa farta, a cama limpa estava lá. E aqui no chiqueiro, ele não tem mais nada daqui, nem o irmão chato que fica enchendo a paciência, ele não tem mais. Só tem lama, chiqueiro e porcos em volta. O texto começa a virar, quando diz no versículo, versículo 17, e caindo em si, disse, a casa do meu pai é um lugar melhor do que eu pensava. E caindo em si, disse, o pessoal que trabalha na casa do meu pai é mais bem tratado do que eu aqui nesse chiqueiro. O texto começa a virar quando aparece a frase, caindo em si. Eu tenho que terminar porque eu queria gastar tempo aqui, não deu. Mas eu quero terminar dizendo que você não precisa ir parar em um chiqueiro para cair em si. Você não precisa estar cercado de lama e porcos para cair em si. Você não precisa perder tudo que o Pai te deu para cair em si. Você pode cair em si agora. Você pode cair em si agora. E o Espírito Santo pode te dar agora uma nova visão sobre o que é a casa do Pai. O que é a casa de Deus. E você pode se posicionar de forma diferente a partir de agora. Porque eu estou cansado de gente que fica enchendo o saco por causa dos defeitos das outras pessoas. É neles que você tem a oportunidade de trabalhar, meu filho. Mas ela falou no seu que é aí que você tem a oportunidade de perdoar. É ali que você tem a oportunidade de agradecer. É ali que você tem a oportunidade de fazer diferente. A casa do Pai tem absolutamente tudo que você precisa para recomeçar. Basta cair em si e hoje se posicionar da forma diferente que você entrou aqui. Que Deus abençoe vocês no nome santo de Jesus.